No episódio anterior da websérie Memória Viva, conhecemos o processo que originou a aprovação do Decreto-Lei 938 de 1969, que regulamenta a fisioterapia no país, nossa primeira conquista profissional. Dando continuidade à história, nossos convidados contam sobre os bastidores de criação do Conselho Federal e o critério de escolha dos primeiros conselhos regionais. Se você não assistiu ao primeiro episódio, clique no link da descrição do vídeo e tenha acesso ao capítulo na íntegra. Doutora Sônia Guzman foi uma entusiasta da fisioterapia brasileira, sendo uma das principais lideranças da fisioterapia no país. Atuou para a regulamentação das profissões e para a criação dos conselhos federal e regionais de fisioterapia e terapia ocupacional. Ocupou a primeira presidência do COFITO, na qual permaneceu de 1977 a 1986. Doutora Sônia faleceu em 7 de maio de 2012, deixando um valioso legado para a profissão. Eu conheci a Sônia Guzman e nós tivemos uma grande amizade, estávamos sempre muito juntas e ela, como eu, gostaria muito que a profissão fosse regulamentada, que o curso existisse, na verdade. E aí nós partimos para essa batalha. Nós tínhamos outros colegas em outros estados que tinham os mesmos desejos que nós. Então nós começamos a batalhar a criação realmente oficial das escolas. Para isso nós demoramos, quer dizer, de 65 a 69, que foi quando foi regulamentado o nosso curso, e ele passou a existir como curso universitário. Nós recorremos a vários deputados na época, porque eram eles que poderiam realmente nos assessorar e nos ajudar. Nós tivemos um encontro muito interessante em Brasília, que nós íamos para Brasília, porque era lá que funcionavam as coisas. Tivemos encontros com muitos ministros, eu e a Sônia passávamos o chapéu para arrecadar dinheiro para poder ir para Brasília, porque a gente não tinha como. À época eu era presidente da Associação Brasileira de Terapia Ocupacional e ela era da fisioterapia. Nós trabalhávamos para arrumar recursos, né? Enquanto a ABF, nós trabalhávamos para arrumar recursos para que a Sônia e mais 2 ou 3, uma comissão, viajassem com mais frequência para Brasília. O decreto-lei, eu acho que assim, até pelo cenário político, né, que ele coloca muito bem, que era um cenário muito complicado, na fase mais aguda ali da última ditadura militar, vira um projeto, vira uma lei, né, um decreto-lei, que nos coloca como nível superior, profissionais liberais e define a finalidade nossa, né, do fazer profissional, finalidade de restaurar, desenvolver, conservar a capacidade física como ato privativo do fisioterapeuta, né? O uso dos recursos como ato privativo. Então, acho que assim, esse decreto ele é um marco, né? O decreto-lei 938, ele tem um simbolismo para a profissão, mesmo que as novas gerações não tenham assim esse momento de estar dando depoimento pode ajudar nisso. Nós fomos colocados numa equipe de saúde oficialmente, portanto, entramos nela. Não queremos mais sair. Sim. E vamos mostrar, justificar por que merecemos entrar nela. Não, 1969 até 1975, a gente começou a batalhar a criação do COFITO e os CREFITOS. Aí eu ia com a Sônia para Brasília, nós estávamos no regime militar. E tinha uma figura dentro do governo militar que se chamava-se Golbery Couto e Silva. Um belo dia nos disseram, a coisa estava atrapalhada para burro, ninguém nos dava uma ideia de como estava seguindo o nosso processo de criação do conselho, nos falaram para falar com o Golbery. E nós fomos conversar com ele,
Nós duas ficamos impressionadíssimas de ver o conhecimento dele, que ele tinha sobre fisioterapia e terapia ocupacional. Aí nós voltamos ao Jarbas Passarinho e junto com o Jarbas Passarinho fomos para o Arnaldo Prieto, era Educação e Trabalho. Aí passamos a trabalhar basicamente com o Arnaldo Prieto. Ele nos colocou à disposição uma equipe. A gente trabalhava aos sábados, tentando montar o que era o conselho, como era o que a gente achava. Aí nós já éramos mais alguns. Tinha o Vladimiro de Oliveira, que vinha do Rio Grande do Sul, que já é falecido, o Márcio Delano, vinha o Laurentino de Pernambuco, cada um de um canto. E aí, assim, você coloca que que o Decreto-Lei 938 sofreu várias tentativas de ser derrubado. Aí surgem os primeiros embates com as entidades médicas, com os profissionais. Poderíamos dizer que foram essas entidades que começaram a querer ainda exercer algum tipo de tutela desses profissionais? Ou por que a gente sofreu embate desse decreto? Aqui em Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte, a medicina predominava, sempre predominou, e eles queriam formar tecnólogos, técnicos, onde eles obedeceriam às prescrições deles. A legislação ela ocorre e as interferências a gente não sabe exatamente quais as que estão ocorrendo, não é? Nós só sabíamos que nós tínhamos no campo profissional, enquanto nós estávamos na lida diária, uma tentativa de subalternidade muito grande, que era de um grupo chamado fisiatras, que hoje a gente escuta falar muito pouco. Porque eles começaram a achar que estava tirando o trabalho deles, uma coisa muito louca, né? E, na verdade, era uma coisa muito nova o fisiatra. O fisioterapeuta já existia há mais tempo. Ficavam o tempo inteiro tentando, na prática e na legislação também, né, em tudo que se conseguiu de legislação, eles tentavam se colocar como tutores dos fisioterapeutas. Quem seguia sempre para Brasília era nós trabalhávamos para arrumar recursos, não é? Enquanto a ABF, nós trabalhávamos para arrumar recursos para que a Sônia e mais 2 ou 3, uma comissão, viajassem com mais frequência para Brasília. Então, a necessidade de criação do Conselho começou a existir nos inícios dos anos 70, ao perceber que, apesar de existir um decreto-lei, o fisioterapeuta também estava na fisioterapia, mas um sem número de leigos com formação não superior começavam a ser criados. E aí, a Sônia Guzman nos relatou, e tivemos a felicidade de encontrar o Arnaldo Prieto num evento em Brasília, que conforme Arnaldo Prieto foi nomeado para o Ministério do Trabalho, a ABF falava de todas as suas regionais, sabia que o Arnaldo Prieto era jogador de vôlei amador, colocava fisioterapeutas aonde ele fosse nos estados à disposição para atendê-lo, ver como é que estava do ponto de vista físico. Esse contato foi vitorioso porque, de fato, o Arnaldo Prieto entendeu como o fisioterapeuta é importante. Sim. Tomou para si a responsabilidade de falar assim, é uma importante profissão para o país. Precisamos ajudar. Você já cita aí a Sônia Guzman, que foi a nossa primeira presidente do Conselho Federal, né? Junto à doutora Veridiana Arbia, né? Então, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional. E aí eu queria entender um pouco assim, como chegou nessa composição de diretoria, por que em algum momento essa criação, né, o decreto ele regulamentou as duas profissões, e aí de repente veio um sistema com as duas profissões juntas. Então, nós fomos a Brasília, nos reunimos no Ministério do Trabalho, a assessoria do ministro nos atendeu. Isso em que ano? 75 ou 74? 75. No ano, então, da lei mesmo. A lei é no final do ano, então ele deve ser... Essa reunião foi antes, né? Foi. Aí ele disse, vocês foram indicados para assumir o conselho, o primeiro Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí nós questionamos, e eles também questionaram,
Por que fisioterapia e terapia ocupacional? São duas profissões. Aí o próprio ministro do Trabalho e os assessores falaram, são duas profissões, nós estamos preocupados com quantos são vocês no Brasil. Aí a gente ficou, aquele negócio, qual é o nosso universo? Sim. O Vladimiro, do Rio Grande do Sul, falou, nós somos 2.000 profissionais. E não éramos, eram muito menos. Naquela época, nós contávamos com, quando nós quisemos o conselho, nós contávamos com registrados, que a gente sabia que existiam 800 profissionais só. Eram 800 fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eu não sei exatamente quantos que eram. Aí ele falou, não, nós estamos preocupados, porque senão nós vamos criar esse conselho hoje e amanhã vai fechar. Você tem que ter um número suficiente de profissionais para manter a profissão, né? Aí alegamos, então vamos unir fisioterapia e terapia ocupacional. Aí nós somos um número maior. Aí eles acreditaram e nós então ficamos as duas profissões. Numa revista de fisiatria, há um questionamento que essa especialidade passou a questionar a privatividade do fisioterapeuta na fisioterapia. E fizeram uma análise de que em 69 teriam 400 fisioterapeutas. O questionamento ao decreto foi em 1970 que se reuniram os fisiatras e levaram a proposição à Câmara. Em 72 foi votado e o nosso decreto permaneceu inalterado. A Arena defendeu. Eles vieram fazer um evento aqui no Ceará. Foi um congresso nacional de fisiatria, que era dirigido pelo Dr. Maurício Benevides, era o presidente do evento, e eu fui me inscrever no evento e não fui aceita. Disseram que fisioterapeutas não poderiam fazer o tratamento, o evento, se inscrever, porque era de fisiatria. Eles estavam lá dentro, cogitando tudo o que queriam sobre a fisioterapia, sobre a fisiatria, porque o fisioterapeuta não podia entrar. Então, eu lembrei-me que meu marido, padrinho dele, era um chefão da Polícia Federal. Então, fui lá, nesse clima, nesse pensamento, e solicitei uma roupa para ser policial, que eu fosse incluído dentro do transporte, junto a eles, naquele caminhão, e eu ficasse lá os outros, isso era o primeiro dia, os outros mais 2 dias e meio que tinham do congresso. E assim consegui. Cortei a roupa, que era grande, aumentei por dentro do sapato uma sola para ficar mais alta, raspei a cabeça, botei óculos, botei um gravador dentro do bolso da calça. Gravei tudo, gravei as moções, gravei tudo, inclusive descobri que tinha um processo já correndo, já tinha ido para a Câmara dos Deputados Federais, para a Câmara Federal, e já tinha ido para o Senado, já tinha voltado para a Câmara, estava precisando só da assinatura do presidente, para que a fisioterapia passasse para ser nível médio, e, sabedora disso, gravei tudo. Após o evento, fomos a um estúdio, repassamos todas as fitas gravadas para tirar os ruídos e eu fui entregar para a Sônia Guzman, que era a presidente do conselho naquela época, no início logo do nosso conselho, foi nos primeiros anos. Então, a Sônia foi comigo e a Veridiana em Brasília, contratamos um jurista de peso,
mas peso, para você ver, e caro, R$50 mil por mês. Para nós que estávamos começando no conselho, só tinham 3 conselhos regionais no Brasil nessa época, e nos juntamos para fazer uma campanha realmente de arrecadação de dinheiro. Então, toda tarde, nós saíamos para vender, pela metade do preço atual, o arroz, o feijão, a farinha, o peixe. Então, juntavam-se os 3 grafitos e o dinheiro ia. E deu para pagar. Eu sei que isso resultou em o fisioterapeuta e fisiatras terem os direitos iguais. Depois, em 1977, eu fui convidada para ir para Brasília. Então, eu morava em Brasília. O conselho não tinha sede, não tinha absolutamente nada. A sede do conselho era a minha casa. Era ali que a gente fazia as reuniões, era ali que a gente se organizava. Porque quando criou o conselho, ele simplesmente recebeu nomes e o ministro escolheu, o ministro Arnaldo Prieto, escolheu 9 nomes para o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e titulares e suplentes, mais 9. Agora vocês resolvam entre vocês quem é a diretoria. Ele criou, então nós fizemos, a Sônia foi presidente do conselho, eu vice-presidente, o Vladimiro de Oliveira era o secretário e o Luciano Castelo Branco, esse era o tesoureiro. O Ministério nos deu uma verba para poder montar alguma coisa lá e nós tínhamos que montar o conselho, nós tínhamos que ter profissionais competentes nos assessorando. O advogado, o contador, quer dizer, pessoas que realmente pudessem, porque a gente não, realmente, éramos muito jovens e a gente estava na base de saber aquilo que sabia, que tinha estudado. E nós conseguimos montar uma sala em Brasília e daí começamos a arrecadar os profissionais. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional nomeou os membros dos conselhos regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o número com CREFITO 1, Pernambuco, CREFITO 2, Rio de Janeiro, e CREFITO 3, São Paulo. Então, São Paulo ficou com São Paulo e toda a parte do sul do Brasil, o Rio de Janeiro pegou o Centro-Oeste e Pernambuco ficou com o Norte e Nordeste, onde tinha realmente muito poucos profissionais nessa área. Teve um detalhe que eu tenho até ali, os editais. A gente teve o cuidado de publicar nos jornais de grande circulação uma convocação para o cadastramento dos profissionais regionais. Então, a gente publicou e ficou na sede da associação aqui, Associação Mineira de Fisioterapeutas, recebendo os profissionais para cadastrar. Isso em 1978, né? Isso. Porque foi em 78, 78. a posse. Isso. Apesar de ser de 17 de dezembro de 75. E aí essa gestão precisou quantificar quantos seríamos e dentre aqueles que se reivindicavam fisioterapeutas, quem de fato seria fisioterapeuta. Né? Porque existiam aqueles outros que não tinham feito curso superior que queriam também ser registrados como. Eles queriam embarcar, né? Até porque o decreto previa, né, 5 anos de comprovado exercício, Isso. poder submeter. Isso. A e teria que prestar o exame de suficiência numa faculdade. Então, teria que se submeter a um exame de suficiência, exame de título, numa faculdade. Aqui seria a Universidade Federal de Minas Gerais. Isso ocorreu? Não ocorreu. Ninguém. Eu entrevistei N pessoas, nunca existiu nenhum exame de suficiência. Existiu o movimento, esse pessoal que não estava enquadrado no decreto-lei, chegou a fazer caravanas, ônibus, tentar fazer pressão, mas existiu algum tipo de movimento para que não existisse esse exame. Em não existindo exame, feneceu
Ficou, por isso mesmo, não se praticou o que o artigo 10 previa, não acontecendo, ficou somente com o fisioterapeuta. Mesmo depois da fisioterapia ser reconhecido como curso de nível superior, o que significa que ele pode fazer o diagnóstico, pode dar orientação e executar. As três coisas, mas no começo não era assim, mesmo depois de ser reconhecido como curso de nível superior.